Sabe que ainda há pouco eu estava cantando uma música da Legião Urbana, Tempos Perdidos. Eu lembrei de uma história, fiz uma reflexão sobre ela e decidi vir aqui gravar esse vídeo. Deixa eu beber um pouquinho de água. Água com gás laranja, gente. Não é álcool. A gente passa metade da nossa vida tentando impressionar pessoas que não estão nem aí pra gente. Tem uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente. A gente passa uma parte enorme da nossa vida perseguindo coisas que a gente acredita, no caso, ser muito importantes. Uma casa melhor, um carro melhor, o corpo perfeito, uma carreira certa, a viagem dos sonhos, o momento ideal para ter um filho, o momento ideal para começar uma coisa, tirar um projeto da gaveta. E eu não estou dizendo que nós não devemos querer essas coisas. Eu quero muitas delas também. O problema é quando começamos a viver como se a vida estivesse sempre um pouco mais para frente. Quando eu emagrecer, quando eu ganhar mais dinheiro, quando meus filhos crescerem, quando eu comprar uma casa, quando eu tiver mais tempo, quando chegar o momento certo. Olha isso. Só que existe uma coisa que nós esquecemos. A gente não sabe nem o que vai acontecer nos próximos segundos da nossa vida. E mesmo assim, vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Há muitos anos atrás, aconteceu uma coisa que, olhando hoje, me ensinou muito sobre isso. Há uns 20 anos atrás, meu esposo e eu fomos a uma reunião dos colegas de escola dele. Aqui nos Estados Unidos, existe uma coisa chamada High School Reunion. Para quem não sabe, deixa eu explicar. Depois de muitos anos que uma turma se forma, eles organizam um encontro para todo mundo se rever. E o meu esposo, ele é bem mais velho do que eu, né? Quem já me acompanha há algum tempo por aqui sabe disso, que eu já falei em um dos vídeos. E uma das coisas que eu gosto nessa diferença de idade nossa é que muitas vezes eu consigo observar através dele fases da vida que eu ainda não vivi. Naquela primeira reunião, eu lembro muito bem da sensação que eu tive. Parecia que todo mundo estava de alguma forma apresentando o currículo da própria vida. O que estavam fazendo, onde estavam, quanto tinha crescido profissionalmente, as viagens, as conquistas, os méritos, quem tinha conseguido o quê, e depois vinha a família. Era quase como se houvesse uma necessidade de mostrar para aqueles antigos colegas algo como: olha onde eu cheguei, olha o que eu construí, olha quem eu me tornei. E eu vou incluir o meu próprio esposo nisso, tá? Ele também estava naquele momento da vida. Não estou contando isso, gente, apontando o dedo para eles, tá? Porque, de alguma maneira ou de outra, eu acho que quase todos nós fazemos isso em alguma fase da nossa vida. Nós queremos provar alguma coisa, queremos mostrar que vencemos, que fizemos as escolhas certas, que estamos bem. Talvez principalmente para pessoas que fizeram parte do nosso passado. É engraçado que às vezes passamos anos sem ver alguém e quando encontramos aquela pessoa novamente, queremos apresentar a melhor versão possível da nossa vida. Fala que não é. Eu sei que é. Não necessariamente a quem somos, concorda? Mas o que conquistamos. Bom, mais ou menos uns 10 anos depois, fomos novamente para uma outra reunião, daquela mesma turma. Muitas das mesmas pessoas estavam ali, só que aquela noite havia alguma coisa diferente. Eu percebi imediatamente. Eu só não conseguia explicar exatamente o que. As pessoas pareciam mais leves,
mais agradáveis, mais felizes de verdade. As conversas pareciam diferentes, não havia aquela mesma energia, sabe, de tentar impressionar, não tinha mais aquela necessidade. Ninguém parecia muito preocupado em contar quem tinha o melhor cargo, quem tinha comprado alguma coisa ou quem tinha alcançado mais sucesso. As pessoas estavam simplesmente conversando, aproveitando aquela noite, rindo, perguntando umas às outras, falando dos filhos, mostrando foto dos netos que estavam chegando nesse mundo, contando coisas da família, lembrando histórias antigas da escola, dos professores. E no carro voltando para casa, o meu esposo comentou exatamente isso. Ele falou: Paty, você percebeu como todo mundo estava diferente? Você sentiu isso? E eu tinha percebido. Eu só não tinha conseguido colocar em palavras. Ele disse que naquela segunda reunião, ninguém parecia mais preocupado, sabe, em se vangloriar sobre o que estavam fazendo da vida. As pessoas estavam mais relaxadas, mais conectadas de verdade. E foi ali que alguma coisa ficou muito clara para mim. 10 anos tinham passado e talvez durante aqueles 10 anos a vida tivesse ensinado algumas coisas para todos eles. Alguns provavelmente perderam pessoas queridas na família, alguns passaram por problemas de saúde, casamentos mudaram, filhos cresceram, netos, né, chegando. Talvez alguns sonhos tenham acontecido, alguns interrompidos no meio do caminho, talvez outros não. E o tempo colocou algumas coisas no lugar, porque existe uma fase da vida em que nós achamos que precisamos provar para o mundo que conseguimos. Mas depois de um tempo, a gente começa a perceber que ninguém está realmente mantendo essa pontuação. A casa que impressionava há 10 anos atrás já não importa tanto. O cargo mudou, o corpo mudou, o carro mudou, as prioridades também. E aí surgem outras perguntas. Eu estive presente? Eu aproveitei? Eu consegui construir boas memórias com quem eu amo? Eu disse eu te amo enquanto ainda havia tempo? Eu vivi minha vida ou eu passei boa parte dela tentando impressionar as pessoas? Porque talvez esse seja um dos nossos grandes erros. Gastar tanto tempo tentando impressionar pessoas que também estão ocupadas tentando impressionar alguém. Enquanto isso, o tempo passa. A viagem fica para depois, a roupa fica guardada até a gente emagrecer, a foto não é tirada porque não gostamos do nosso corpo, o projeto não começa porque ainda não está perfeito. E quando percebemos, aquela fase acabou. Hoje eu quero construir uma vida da qual eu realmente goste, sabe? E não apenas uma vida que pareça bonita quando eu conto para alguém. Eu quero conquistar coisas, eu quero conforto, eu quero viajar, eu quero realizar sonhos, mas eu quero que tudo isso faça parte da minha vida, não que seja o significado dela. Porque no final a gente não lembra só do que comprou, a gente lembra de quem estava ao nosso lado, das risadas, das conversas, dos filhos crescendo, dos netos chegando, dos momentos comuns que pareciam pequenos, mas que no fim eram a própria vida. Por isso eu tento não esperar tudo ficar perfeito para começar a viver. Talvez o momento certo não exista e nunca vai existir. Talvez exista apenas o momento em que nós temos agora. E se um dia eu voltar a uma dessas reuniões, muitos anos daqui para frente,
eu espero não estar preocupada em contar tudo que conquistei. Eu espero estar ocupada demais contando tudo o que eu vivi. Eu espero que você possa refletir sobre a mensagem que eu estou passando para você através desse vídeo, porque é fato real. Eu, por exemplo, eu tinha esse projeto de começar a gravar vídeos aqui para a internet, mas eu sempre pensei, eu preciso ter uma câmera boa, eu preciso trabalhar no meu português, falar um português melhor, eu preciso aprender a me posicionar na frente de uma câmera. Eu vou falar sobre o quê? O que as pessoas vão pensar de mim? Será que elas vão gostar? Gente, eu perdi anos com esse pensamento. Até que um dia eu decidi ligar a câmera e o celular, eu decidi começar, simplesmente. E o fato de eu ter ganhado coragem de vir aqui começar a gravar esses vídeos, que não foi fácil ganhar essa coragem, mas é algo que eu estou amando. Eu estou amando vir aqui falar com vocês sobre não tentar ensinar nada, mas simplesmente gravar, falar alguma coisa sobre a minha experiência, sobre coisas que eu vivi, sobre o que eu estou aprendendo, porque talvez isso seja motivação para uma outra pessoa que esteja passando talvez pelo mesmo período que eu estou passando na minha vida ou não, mas que alguma lição eu espero que pelo menos uma pessoa tire de tudo isso que eu venho aqui dividir com vocês. Tá bom? Então, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!